Veja como são contrastantes o primeiro e o último versículo de Gênesis. Na abertura do livro, um toque de indescritível alegria. No princípio criou Yahweh os céus e a terra. Bereshit 1:1. No último, uma nota de condolências. E morreu José da idade de 110 anos. E o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Gênesis 50, verso 26. Apesar do luto que encerra o Gênesis, todos, judeus e gentios, somos chamados a herdar a vida eterna. Foi o que o Senhor prometeu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. Os irmãos confiram. Essa promessa é disponibilizada aos que creem em Yahushua, o Cristo, e receberam o perdão de seus pecados. Santos do Eterno, criação divina, segunda parte. Usaremos como base o Salmo de número 104, versos de 1 a 14, os quais dizem: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com abismo, como uma vestes. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundastes. Limite lhes traçastes, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu, que nos vales fazes rebentar nascentes, que corre entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses, matam com ela a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que retire da terra o alimento. Salmo 104, de 1 a 14. Amados do Senhor, criação divina. O livro de Gênesis não é uma alegoria. Por isso é imprescindível que consideremos a narrativa da criação um fato histórico. Algo que aconteceu exatamente como está escrito.
Tendo em vista esse parâmetro, vamos meditar agora a doutrina da criação. Vamos começar por definir o criacionismo bíblico. Sim, o criacionismo conforme a palavra do Eterno. Primeiro, criacionismo bíblico. Definição. O criacionismo bíblico é a doutrina segundo a qual Deus criou, a partir da sua palavra, tudo que existe. Os céus, a terra, os reinos vegetais e animal. E, finalmente, o ser humano. Hebreus 11, verso 3. Os irmãos confiram. 2. Fundamentos. O criacionismo fundamenta-se na Bíblia Sagrada, na manifestação silenciosa da natureza e nas observações e estudos que dela fazemos. Romanos 1, verso 20. Salmo 119, de 1 a 6. Os irmãos confiram a parte. Terceiro, objetivos. 3 são os objetivos do criacionismo. O primeiro objetivo: mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Sim, revelar-te que o Eterno criou tudo aquilo que vemos e tudo aquilo que não podemos ver. Segundo, demonstrar que, por criar tudo quanto existe, tudo lhe pertence. E por fim, terceiro, levar-nos a adorá-lo como nosso Criador, como nosso Senhor. Sim, levar-nos a adorar aquele que criou todas as coisas, os céus, a terra e a fonte das águas. Segundo tópico, a criação do tempo, do espaço e da luz. Entre os versículos 1 e 3 do primeiro capítulo de Gênesis, há um intervalo indefinido, no qual Deus criou o tempo, o espaço, os céus e os anjos, e finalmente a terra ainda informe. 1. O tempo. Embora a criação, a Bíblia não diga, podemos afirmar que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Repito, embora a Bíblia não diga, podemos afirmar que a primeira coisa que o Eterno criou foi o tempo linear como conhecemos. Isso porque a obra divina, embora concebida na eternidade, somente poderia ser consumada no âmbito temporal, ou seja, no tempo e espaço. Por quê? Porque só o Criador é eterno. Só Yahweh é eterno. Só o Eterno é eterno. É atributo exclusivo e único do Criador. Nem a criação, nem tudo que veio a existir é eterno. Apenas o Altíssimo é
eterno. A criação acha-se sujeita ao tempo, requerendo as intervenções e cuidados divinos. Salmo 104, verso 5. 2. O espaço. O que é o espaço? Podemos defini-lo como o tecido cósmico que Deus criou para colocar os corpos celestes, ou seja, o pano de fundo. Portanto, o espaço também é criação divina. Terceiro, os céus e os anjos. Os céus, a morada de Deus, também foram criados num contexto espaço-temporal, por uma razão bastante simples. E que razão vem a ser essa? Embora não pertençam à nossa dimensão, são um lugar bem real. Embora não venha a pertencer a essa dimensionalidade, é um lugar real, tangível e palpável, mais real do que tudo que conhecemos, ou que nossa mente possa conceber ou possa imaginar. E é para lá que as almas dos justos são encaminhadas. Após a criação dos céus, Deus chamou à existência os seus anjos através do sopro da sua boca, ou pelo poder da sua palavra. Confira Salmos 33, verso 6. E assim o Senhor neles infundiu também a sua imagem e a sua semelhança. Quarto, a terra ainda informe. E a terra era sem forma e vazia. Deus formou a terra antes dos 6 dias da criação. A princípio, informe e vazia, seria modelada pelo Espírito de Deus, até que viesse a adquirir a forma atual. Gênesis 1, verso 2. Terceiro tópico, a ordenação da terra. A. O Espírito de Deus na criação. O Espírito de Deus pairou sobre as águas. Gênesis 1, verso 2. E o Espírito do Eterno pairava sobre a face das águas. A criação não é aquilo que te contaram. Não é um resultado de uma explosão. É resultado da obra das mãos de um Deus cheio de amor. Terceiro, o que vemos pelo relato bíblico é que a cada dia Deus fez uma tarefa diferente, mas ordenara para que a vida fosse possível em nosso mundo. O Espírito de Deus, ele estava presente e desempenhou um papel ativo na obra da criação. 2. Tarefas ordenadas. Em sua obra cada dia, Deus agiu de forma bem específica, organizando o cenário em que seria colocado a vida em nosso mundo. Primeiro, ele preparou o mundo para receber os seres vivos. Depois, os
criou, ele primeiro preparou o ambiente em que viveríamos, para depois nos criar. Isso é muito interessante. O dia da luz, das trevas e das águas dividida. Energia é necessidade vital para o habitat do homem. E a luz é energia. Portanto, a primeira ordem de Deus foi: haja luz. A ênfase na palavra falada de Deus é tão grande que cada dia criativo começa com uma ordem ou a expressão da vontade divina. Em seguida, ocorre a execução da ordem e a declaração culminante. Era bom ou equivalente. Aleluia! E viu Deus que era bom. As águas foram separadas, e acima da terra havia uma expansão, um firmamento. Sim, um firmamento, uma expansão, um firmamento. A palavra expansão ou firmamento transmite a ideia de solidez. Contudo, a ênfase da palavra hebraica, ráquia, não está no material em si, mas no ato de expandir-se ou na condição de estar expandindo. Por isso a palavra expansão é apropriada. As águas foram separadas e acima da terra havia uma expansão. Santos do Eterno, a criação da luz, e houve luz. A criação da luz no primeiro dia do universo é carregada de significados. Gênesis 1, verso 3. Embora o Criador dela não precisasse, a criação a reclamava. Sim, a criação reclamava a luz. Salmo 139, verso 12, os irmãos confiram. Sem luz a vida seria impossível. A luz inicial. 2. A luz inicial. A luz de Gênesis 1, verso 3. Não era proveniente do sol, pois o sol até então não tinha sido criado. Pois esse só viria a ser criado no quarto dia. E de onde provinha essa luz? De onde essa luz vinha? Essa luz emanava do próprio Criador. Essa luz provinha do próprio Deus. Luz semelhante, porém mais gloriosa, haverá na Jerusalém celestial. Apocalipse 22, verso 5, os irmãos confiram. Quinto aspecto da mensagem: a separação das águas. Sim, a separação das águas. 1. Separando as águas. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para servir-nos de habitação.
Isaías 45, verso 18, os irmãos confiram. Por isso, no terceiro dia da criação, separou as águas que se achavam abaixo e acima do firmamento. Gênesis capítulo 1, verso de 6 a 10. 2. A criação da atmosfera. Foi ainda no terceiro dia que o Eterno criou o firmamento e com este a atmosfera terrestre, para que a vida se tornasse possível. Isso mesmo, para que a vida se tornasse possível, era necessário uma atmosfera criada. 2. A criação da atmosfera. Era necessário que a atmosfera se tornasse possível, que a atmosfera fosse criada, para que também a vida viesse a existir. Sexto aspecto da mensagem: a criação do reino vegetal. O reino vegetal, para que os animais, que só seriam criados no quinto e no sexto dia, pudessem se alimentar. O Eterno, já no terceiro dia da criação, fez brotar as relvas, as ervas e as árvores. Gênesis 1, de 11 a 13. Os irmãos confiram. 2. As possibilidades do reino vegetal. As possibilidades do reino vegetal. Deus ordenou que o reino vegetal produzissem ervas, plantas e árvores frutíferas, para que pudessem se multiplicar segundo a sua espécie. Gênesis 1, 11 a 12, os irmãos confiram. E cada um reproduza, dão sequência segundo a sua espécie. Sétimo aspecto, a criação das luminárias. A criação do sol, da lua e das estrelas. No quarto dia criou o sol, a lua e as estrelas. Gênesis 1, verso 14 a 19. Dessa forma o tempo seria dividido, não apenas em dia e noite, como acontecia até o terceiro dia, mas também em semanas, meses, estações e anos. Gênesis 1, 14. Isso fica muito claro que não foi a terra criada para o sol, não foi a terra criada para as estrelas, mas o sol foi criado para a terra e as estrelas criadas para a terra, para servir de marcadores e de luzeiros no firmamento, promovendo assim dias, semanas, meses, anos e estações. 2. A perfeição das luminárias. Deus criou o sistema de luminárias, ou como queiram chamar de sistema solar, mas não esse o qual é apresentado
pelo heliocentrismo. Isso é mentira. Deus criou o sistema solar para funcionar perfeitamente, conforme declarou o profeta Jeremias, ou Irmialho. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Irmialho 31, verso 35 a 36. Não existe máquina tão perfeita como a Terra e o seu sistema de luminárias, ou como queira, como sistema solar. Não há máquina tão perfeita. Isaías 40, verso 26, os irmãos confiram. Agora, oitavo aspecto da mensagem. A criação do reino animal. A criação do reino animal. 5º dia. Somente depois do ambiente natural estar divididamente aparelhado é que o Eterno criou. No 5º e 6º dia, os animais aquáticos, alados e terrestres. O Criador agiu de forma sábia em seus intentos. O 5º dia. No 5º dia, Deus criou os grandes animais marinhos e os peixes, e em seguida as aves. Gênesis 1, verso 20 a 21. Ato contínuo. Ordenou-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Repito, ato contínuo. Ordenou-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Aleluia. 2. Sexto dia. No 6º dia, Deus criou os animais selvagens e os domésticos. Gênesis 1, verso 24 a 25. Os irmãos confiram. E no que tange aos animais, há uma espantosa variedade de espécies entre eles, e, ao mesmo tempo, uma cadeia maravilhosa que os identifica. Salmo 104, verso 24. E observemos, por exemplo, a família dos felinos. Vai desde o pequeno gatinho até o leão, o chamado rei dos animais. No 6º dia, Deus criou também o homem, e assim deu início à humanidade. Isso mesmo, no 6º dia, Deus criou também o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Macho e fêmea os criou. Deus o formou do pó da terra, soprou em sua narina e formou a mulher a partir da sua costela, dando início à humanidade.
E para concluir, Deus não se limitou a criar os céus, a terra, os animais e o ser humano. Deus não se limitou a criar os céus, a terra, os animais e os seres humanos. Para que fique na sua mente, Deus não se limitou a criar os céus, a terra, os animais e o ser humano, fazendo-se presente em sua obra, mas sem confundir-se com esta. Ele se mostra presente, soberano em todas as coisas. Aleluia! Isso é muito revelador. Fazendo-se presente em sua obra, mas sem se confundir com esta. Ele se mostra presente, soberano em todas as coisas. Isso sabe o que significa? Não estamos sozinhos neste mundo. Isso mesmo. Deus está mais próximo do que você possa imaginar. Não estamos sozinhos neste mundo. O Pai Celeste, o Eterno, o Criador, o grande eu sou, o Altíssimo, o Pai dos Espíritos, o Pai Celeste zela por nós. O Pai Celeste zela por nós. Fim daqui esta mensagem. O Eterno vos abençoe. Em Yahushua, o nosso Senhor. Atentamente, José Geraldo, servo de Alro, na pessoa de Yahushua, irmão na fé. Amém e amém. Aleluia.